Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, por estar aqui com esta igreja reunida para nós exaltar e bendizer o nome do Senhor. E poder participar deste banquete, né? Santa Ceia, né, pastor? Poder participar desse banquete tão especial, tão importante para a nossa vida espiritual, onde nós trazemos à memória o sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário, onde Ele entregou a sua própria vida, morrendo por cada um de nós. E o que me chama a atenção é que quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus já estava preso no madeiro, Ele olhando para aquela multidão que pedia que o crucificasse, que pediu para que ele fosse crucificado diante dos líderes, dos governadores da sua época. Ele olha para toda aquela multidão e o que ele diz é: Pai, perdoa-lhes. Já imaginou isso aqui? Dá para imaginar? E ele não falou com sentimento de, como eu posso dizer, a expressão que eu posso usar, um sentimento de leviandade. Sabe, quando a pessoa fala assim, que Deus te abençoe, mas ela não quer que Deus te abençoe? Não, Jesus não. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele olhou para a humanidade que estava o crucificando, e crucificado ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, perdoa. E isso não sai do meu coração, pastor. Isso me toca de uma forma muito séria e muito linda. Porque se Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, e você? E eu? E nós que estamos aqui nesta noite? Jesus tem perdão para a tua vida aqui nesta noite. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 17, 18, 19, 20 e também o 21. Quero agradecer ao pastor Jeremias por esta oportunidade. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe. Quero também deixar aqui meus agradecimentos e minha saudação ao pastor, doutor Wesley Brito, que está lá com a filhinha dele, recém-nascida. Eu fiquei muito feliz quando eu vi na rede social lá que ela havia nascido. E eu sou grato a Deus por isso. É um amigo de muitos anos. Posso dizer de muitos anos, né, amor? Posso dizer de muitos anos. Nós nos conhecemos. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, minha família, minha filha Beatriz, meu filho Lucas, e está vindo aí também a Helena. Oh, glória! A Damares está grávida de 5 meses, né, filha? 5 meses. Está indo para o 5º mês e logo, logo nós teremos a Heleninha em nossos braços. Se fosse menino, iria se chamar José Otávio, viu, gente? Aí a Damares orou, jejuou, se consagrou, pediu a Deus para que fosse uma menina, para mim não pôr o nome de José Otávio. E Deus o ouviu e deu a Heleninha para ela. Brincadeiras à parte, quem achou o texto? Livro de Lucas, capítulo de número 15, o verso 17 diz assim: E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai,
eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servidores. E ele levantou-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe no caminho, seu pai o viu e teve compaixão. Vou repetir. E de longe ainda no caminho, o seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pode se assentar. Meus irmãos, e aqui estamos diante de uma parábola em que Jesus está contando para os fariseus e para os escribas, porque se aproximaram de Jesus alguns publicanos e alguns pecadores, e essa classe de publicanos e pecadores, eles eram excluídos da classe religiosa da época. Os fariseus e os publicanos, eles não queriam de forma alguma, os fariseus e os escribas não queriam de forma nenhuma ter contato com pecadores e com os publicanos da época. Porque os publicanos eram aqueles que cobravam impostos para Roma, e eles diziam que aquela classe de pessoa não podiam ser também considerados juntos com os religiosos. Mas quando Jesus vem a esta terra, Jesus vem para chamar os pecadores ao arrependimento. E Jesus, quando está a esta terra, Jesus prega para estas pessoas também. Jesus traz o reino de Deus para os publicanos e para os pecadores. E os fariseus e os escribas murmuram, dizendo: meu Deus, quem é este que se assenta com os publicanos? Meu Deus, quem é este que se assenta com os pecadores? E não somente se assenta, mas come com eles. Meu Deus, quem é este homem que veio a esta terra dizendo pregar o reino de Deus e se assenta com os pecadores? Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, Jesus conhecendo o coração dos escribas, ele vai propor nesta passagem 3 parábolas, onde as 2 primeiras parábolas vai tratar de perdas. A primeira parábola vai dizer que um pastor perdeu a sua ovelha e deixou 99 no lugar seguro, no aprisco do deserto, e foi atrás daquela ovelha que se havia perdido. Jesus vai dizer que aquele pastor encontra a ovelha, coloca em seus ombros e que ele se alegra pela ovelha que ele a encontrou. E quando ele chega, deixa a ovelha junto com as outras 99 no aprisco, ele chama os seus amigos, ele chama os vizinhos e vai se alegrar, vai festejar pela ovelha que ele encontrou. A segunda parábola vai dizer de uma mulher que perde a sua dracma, e alguns estudiosos vão dizer que aquela mulher ela tem 10 talentos, que era o dote que ela tinha para se casar. E se ela perdesse uma daquelas moedas, ou aquelas moedas, ela não poderia realizar o seu sonho. E Jesus vai incluir isto nesta parábola, dizendo que quando aquela mulher perde uma de suas moedas, perde uma de suas dracmas, ela vai acender o lampareiro, vai limpar todas as casas até achar a dracma que ela perdeu.
E quando aquela mulher encontra aquela dracma, ela faz igual ao pastor fez. Ela pega, chama suas vizinhas, chama as suas amigas e vai festejar pela dracma que ela encontrou. Vemos aqui nestas duas passagens, nessas duas parábolas, que Jesus dá dois dados interessantes. O primeiro, o pastor, ele acha a sua ovelha, se alegra e vai festejar. A mulher, ela acha a sua dracma, ela festeja também com as suas amigas e com as suas vizinhas, glorificando ao nome do Senhor. E o que nós podemos aprender nesta noite de hoje? Que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos de Deus, ele faz festa por uma alma que se arrepende. Os anjos no céu festeja por aquele teu vizinho, quando você traz ele à igreja, ele levanta as mãos para o céu, aceitando a fé em Cristo Jesus. Os anjos fazem festa, e eu quero te convidar nesta noite, aleluia, a fazer festa também por uma alma que se arrepende. Eu te convido nesta noite de hoje a você se colocar de joelho, a se prostrar e a orar diante do Senhor por uma alma que está perdida no mundo afora. É importante que nós façamos isso. É importante que nós deixemos alguns afazeres de lado. É importante que nós nos ajoelhemos, como foi feito aqui nesta noite, em prol de uma alma. Em prol de um amigo que outrora estava conosco assentado neste banco, de um amigo que estava conosco no caminho, mas não aguentou as lutas e as provações da caminhada e decidiu parar, decidiu estacionar. Mas o que nós estamos fazendo? Para que Deus nos chamou? Qual é o sentido de nós estarmos aqui nesta casa de oração, na terça-feira, na quinta-feira, nos domingos? Qual é o sentido de tudo isso aqui? Já parou para pensar? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o motivo de nós deixar os nossos afazeres num domingo como esse e estarmos aqui? Primeiro motivo, nos encontrar com o nosso Salvador. E quando eu cheguei aqui, eu pude sentir a presença do Senhor. E quando eu dobrei o meu joelho aqui para orar, então eu senti ainda mais a presença de Jesus Cristo aqui neste lugar, na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é real. O Espírito Santo de Deus, ele paira, ele caminha, ele passeia no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele contempla o íntimo do nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Foi Jesus quem falou: não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, que estará contigo todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Então, um dos motivos que nos traz a este lugar é nos encontrarmos com o Espírito Santo de Deus. E quando nós nos encontramos com o Espírito Santo de Deus, ele nos enche, ele nos lapida, ele vai tirando as impurezas, ele vai tirando tudo aquilo que nos afasta do nosso Criador, ele vai tirando tudo aquilo que nos afasta de Deus, o nosso Senhor. Ele vai arrancando os pecados, ele vai limpando e transformando o nosso coração. E para que isto acontece? Para que nós possamos pregar o arrependimento de pecado para aqueles que ainda estão lá fora. É para que nós possamos bradar lá na faculdade,
cidade, lá no trabalho, lá na escola e dizer: olha, eu conheço alguém que pode mudar a situação da tua história. É para que nós possamos chegar aonde nós convivemos com pessoas que ainda não professam a mesma fé que nós e podemos bradar e dizer: olha, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, quer mudar a tua vida. Quantos de nós tem feito isso? Quantos de nós temos falado de Jesus? Quantos de nós temos pregado esta fé transformadora que mudou e transformou a nossa vida? Quantos de nós temos levado o evangelho a pessoas que também precisam desta transformação? Quantos de nós temos nos alegrado com uma alma que se arrepende? Quantos de nós podemos bater no peito e dizer assim: ó, eu tenho alegria no coração por uma alma que eu ganhei este ano? Quantos de nós podemos bradar e dizer assim: olha, eu e a minha casa, nós todos servimos ao Senhor? Pensa aí, em quantos entes queridos que você tem, parentes que ainda não tiveram encontro com Jesus, e você está fazendo o que dentro desta casa? Qual é a fé que você está mostrando a esta pessoa? Qual é o exemplo que você está dando diante daqueles que não professam ou que já professaram esta fé que você professa hoje? Qual é o livro, a página da nossa vida que está sendo lida pelos nossos amigos de trabalho? Qual é a página do livro da nossa história que está sendo lida pelo nosso patrão? Qual é a página do livro que está sendo lida da nossa vida com aqueles que estão conosco na escola e na faculdade da vida? O que o mundo está enxergando em nós e da palavra de Deus em nós, aonde nós temos passado? Qual é a mudança de vida que Deus já proporcionou para a tua história? Traga a memória aí agora de onde Deus te tirou. Traga a memória aí agora do que Deus já fez na tua história e na tua vida. Quem éramos nós? O que nós fazíamos? Os becos e valados que nós andávamos, como a sociedade nos enxergava antes do encontro com Jesus. Sabe o que diziam de mim aqui no Nazaré? Você tem que morrer, igual teu irmão morreu. Sabe como meu irmão morreu? Com um tiro de calibre 12 na face. E as pessoas desejavam esta morte para mim. Como que as pessoas me enxergavam aqui há uns 20 anos atrás? Um jovem que andava todo largado, com cigarro de maconha na mão, com cigarro na mão, todo malandrão, falando gíria, querendo ser melhor que todo mundo. Mas como a sociedade me enxerga agora? Aquele que leva o evangelho da salvação, aquele que prega que Jesus Cristo transforma, aquele que fala que Jesus Cristo liberta. E aí, Bruno, quantas almas você já ganhou para Jesus? Algumas. Jovens da minha época que andavam comigo, quase que todos
Se estão firmes até hoje, eu não sei, mas eu tenho certeza que alguns estão, porque a palavra não é minha, a palavra é de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É a palavra que vela, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. O que nós precisamos fazer é tão somente deixar as 99 segura no aprisco e ir atrás daquela que se perdeu e dizer: Jesus ainda está à tua espera. E quando Ele retornar, nós nos alegrarmos em Cristo e festejar por um pecador que se arrependeu. E aí Jesus ele vai contar agora um sermão mais extenso, um sermão mais profundo, que nos mostra 3 personagens: um homem, pai de 2 filhos. E eu vejo aqui um ambiente familiar. Eu vejo aqui um homem, um pai íntegro, que criou já os seus filhos, e criou de uma forma reta, e criou de uma forma exemplar. Filhos estes que agora ajudam o seu pai no dia a dia. Filhos estes que agora vão trabalhar com o seu pai. Mas um desses 2 filhos, a Bíblia vai ser bem específica, dizendo que o mais moço, o mais novo, e estudiosos vão dizer que ele tinha um pouco mais de 18 anos, ele vai sentir desejo por algo que ele ainda não viveu. Ele vai sentir desejo por algo que ele ainda nunca vivenciou em sua vida. E eu quero te dizer que aqui é um perigo para todos nós que somos cristãos, porque o desejo de viver algo que nós nunca vivemos pode nos levar ao distanciamento do nosso Senhor e Salvador. Sabia que o desejo por algo que ainda nós nunca vivenciamos pode nos distanciar da presença do nosso Senhor e Salvador? Você já pensou sobre isso? Que os desejos mundanos, que os desejos carnais, que os desejos muitas das vezes eles são malignos. Jesus, dentro dessa parábola, ele não vai dizer há quanto tempo este jovem vem desejando, mas nós somos seres humanos e mente pensantes, nós podemos imaginar que não foi da noite para o dia que este jovem já vem imaginando tais coisas. Nós podemos imaginar que aquele jovem já vem dia após dia pensando e maquinando no teu coração em pedir a sua herança para o pai, para vivenciar os desejos que agora está habitando em seu coração. Cuidado, cuidado, igreja. Eu venho aqui esta noite como um arauto de Deus te dizer: cuidado com o que você tem desejado, cuidado com os desejos que têm subido ao teu coração. Muitas das vezes são desejos carnais, muitas das vezes são desejos que vão te levar para longe da presença do Senhor. E o que eu faço, pregador, quando o desejo invadir o meu coração? Dobre o seu joelho, vai orar. Se após a oração o desejo continua latente em teu coração, pegue o seu telefone, ligue para o seu pastor e diga: pastor, eu estou com desejo no meu coração e o desejo é este. Conte para o seu pastor, peça para que ele te ajude em oração. Sabe por quê? Deus dará o livramento. Quer ter livramento? Ore. Está difícil. A Bíblia fala que é melhor andar de 2, porque um ajuda o outro. Se um cair, o outro ajuda a erguer, a levantar.
Se está precisando de ajuda, ligue para o seu pastor, ligue por um amigo crente, ore juntos, tire momentos de oração, mas não deixe que os desejos te levem, aleluia, para distante desta graça que está sendo liberada para todos nós aqui nesta noite de hoje. Não deixe que os desejos te levem para longe da salvação da tua alma. Um dia o rei Davi estava longe das guerras, estava longe das batalhas, passeando em seu palácio. Ele vai olhar uma moça se banhando, aleluia, e em seu coração ele vai desejá-la, e ele vai para bem distante da presença do Senhor. Você conhece a história. Davi vai pecar, vai mandar matar o marido desta mulher na guerra, põe ele na frente para que ele morra e para que ele não saiba o desejo que me levou a fazer com a mulher dele. O resto da história você conhece, mas depois, aleluia, que chegou o profeta diante do Davi, conta toda uma história para ele se ira em seu coração, dizendo: o homem que fez tal coisa merece a morte. O profeta Natan vai dizer: este homem é você, Davi. Davi, aleluia, com o coração agora quebrantado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que o seu desejo te levou para distante da presença do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor, e a oração do Salmo 51 é uma das orações mais bonitas, da qual ele vai dizer: Senhor, pode retirar tudo de mim, retire o reinado, retire tudo que eu tenho, mas não retires de mim o teu Espírito. Torna-me, dá, Senhor, a alegria da tua salvação. Meus irmãos, eu tenho 8 minutos. Eu quero falar desta alegria, da alegria de sermos salvos, da alegria que foi gerada em nosso coração. Você consegue lembrar? Eu sei que já passaram-se alguns anos que você levantou a mão e aceitou Jesus, mas você consegue lembrar daquela alegria em que você sentiu no seu coração quando Jesus Cristo falou: é hoje, meu filho, é hoje, minha filha, é hoje que eu me apresento a você, é hoje que você vai experimentar a graça, é hoje que você vai viver uma alegria jamais vivida na tua vida, uma alegria que as drogas não dão, uma alegria que a bebida não dá, uma alegria que a prostituição não dá, uma alegria que a vida profana não pode dar, porque são alegrias passageiras, mas a alegria da salvação é uma alegria permanente. A alegria da salvação, ela constrange-nos. A alegria da salvação, ela renova a nossa fé. A alegria da salvação, ela renova o íntimo da nossa alma quando nós queremos parar. E o pecado, os desejos, quando são consumados, ele rouba, ele arranca esta alegria. Eu aceitei Jesus em 2007, estava com 18 anos completo. E passando-se algum tempo, eu comecei a trabalhar em uma empresa de transporte público. Trabalho no transporte até hoje. Mas nessa empresa eu comecei na portaria como porteiro. E alguns desejos foram me afastando um pouco da presença do Senhor. Alguns desejos eu deixei que adentrasse pastor Jeremias em meu coração. E quando esses desejos adentraram no meu coração, que eu concebi-los, eu me afastei da presença do Senhor. Eu trabalhava 12 por 36, eu ia para o trabalho de manhã, quando era meio-dia eu voltava, era aqui na Tiburcio de Souza, eu ia em casa almoçar. Quando eu chegava em casa eu não conseguia, pastor Jeremias, almoçar. Eu deitava no sofá da minha casa e chorava muitas das vezes. Eu deitava no sofá da minha casa sentindo uma tristeza e uma angústia muito grande. Eu deitava no sofá da minha casa, fechava os olhos e pedia: Deus,
torna-me da alegria da tua salvação, porque o pecado me roubou ela. E quando o pecado rouba a alegria da salvação, a única coisa que nós sentimos em nosso coração é uma tristeza inexplicável, é uma tristeza profunda. Agora, voltando para o nosso personagem, ele pede, aleluia, ao seu pai toda a sua herança, tudo que ele tinha direito. A Bíblia vai dizer, e Jesus vai contar, que ele foi para uma terra longínqua, ele foi gastar o seu dinheiro e tudo que ele tinha com os prazeres e com os desejos que nasceu no coração dele, e ele saiu, aleluia, e foi fazer o que bem entendeu, o que bem lhe deu na telha. Mas chegou um tempo em que ele se viu que não tinha mais R$1 no bolso. Chegou um tempo em que chegou fome naquela terra, e ele não tinha o que comer, não tinha mais o que fazer, aleluia. E eu quero te dizer uma coisa por experiência própria: quando você não tem, você não é mais ninguém. Os amigos somem, as mulheres que te bajulavam, agora não te bajulam mais. As pessoas, quando te vê na rua, até mudam de caçada, dizendo, aquele lá tá duro, acabou o dinheiro, acabou a alegria, acabou tudo. Imagina o coração daquele moço agora, e ele vai até alguém, vai lamentar as suas injúrias, e aquela pessoa a quem ele foi lamentar vai mandar ele cuidar de porcos. E a Bíblia vai dizer, e Jesus vai contar, que ele olhava para a comida dos porcos e desejava comer aquelas comidas. Agora imagina, a igreja, o que o pecado não faz com a vida do ser humano que se distancia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora imaginamos nós aqui nesta noite o que o pecado não pode fazer com cada um de nós, se nós não estivermos guardados pela graça, debaixo do sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Só que aí a minha atenção recaiu sobre o verso de número 17, em que um dia, talvez pela manhã, aquele homem se levantou e ele fez uma autoanálise. A Bíblia vai dizer, verso 17, e ele caindo em si. Quando ele cai em si, ele olha para dentro dele. Talvez, pastores, ele começou a pensar, eu sei quem eu era, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é meu pai, eu sei quem são os trabalhadores da casa de meu pai, e até os trabalhadores da casa de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui com a barriga vazia, desejando comer as bolotas que os porcos estão comendo. Não, eu não posso ficar assim, eu não posso viver dessa maneira. Ele cai em si, aí ele vai dizer no íntimo do coração, porque é isso que o arrependimento produz em cada um de nós. Enquanto nós não nos arrepender intimamente, Jesus não pode fazer nada em nossas vidas. Mas quando nós caímos em si, olhamos para dentro de nós e com sinceridade nós oramos, as coisas mudam. E é o que ele faz. Ele olha para si. Ele olha para si, ele olha para dentro de si. Ele lembra de tudo que ele vivia na casa do pai. Lembrou de tudo que vivia na casa do pai. E aí, chega outro verso que me chama a atenção. Ele diz, levantar-me-ei. Ele tem uma ação diante da autoanálise que ele faz. Levantar-me-ei, me colocarei de pé. Eu vou ter com meu pai. E quando eu chegar lá diante do meu pai, eu vou dizer a ele com muita sinceridade, eu vou dizer a ele com muita certeza, pai, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu pequei contra o céu. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos seus servidores. Ele se coloca de pé, está indo a caminho. E quando ele está se aproximando, a Bíblia vai dizer que ainda de longe, isso aqui me quebrou, pastor Jeremias, ainda de longe o seu pai o vê. E quando o seu pai o vê, o seu pai sai correndo de encontro a ele. Imagina a cena,
Imagina, consegue imaginar a cena comigo aí? O pai correndo de encontro ao filho, que estava perdido. E o pai vai usar uma expressão muito forte, dizendo assim, ó, este meu filho estava morto. E o pai gruda no pescoço desse filho e o beija. Sabe por quê? O pai tem essa atitude porque o pai sentiu íntima compaixão. E isso me chamou a atenção. Eu falei, o que é compaixão? Compaixão é sentir e desejar aliviar o sofrimento alheio. Imagina o pai olhando para esse filho, com as suas vestes talvez toda suja, porque ele estava cuidando de porco. Talvez com as suas vestes todas rasgadas, porque ele não tinha mais provimento financeiro. Talvez triste. Já viu uma pessoa triste? Será que uma pessoa triste anda assim? Não. Cabisbaixo, cabeça baixa, tristeza profunda. E o pai sente-se íntima compaixão por ele. Sai correndo, o abraça, beija o pescoço. E ele cumpriu o que ele planejou em seu coração. Quando ele vê o pai, eu imagino a cena ainda de cabeça baixa, ou então olhando nos olhos do pai e dizendo, pai, eu pequei diante dos céus e perante ti. Pai, eu não sou digno de ser chamado mais o teu filho, mas me aceita como um dos teus servidores. Aqui é uma coisa interessante. O pai não lhe responde nada. O pai vira para um dos servidores e diz, olha, traga a melhor roupa, traga um anel, traga um sapato, vista ele, chama outro servidor, olha, traz o melhor bezerro que tem aí, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto, mas ele reviveu, ele está aqui, é noite de alegria, é noite de festejar, e eu quero te dizer algo, a graça do Senhor está nos sustentando nesta noite, e é por isso que nós estamos aqui, levantando a mão, adorando, bendizendo, e exaltando o nome do Senhor. E eu quero profetizar para você, a graça do Senhor vai te manter firme na caminhada, ainda que os desejos queiram roubar a alegria da tua salvação.